o país em condições muito precárias e com um detalhe que chamou a atenção do mundo, né? Os derrotados pediram um golpe na porta do quartel e um pedaço deles invadiu a sede dos três poderes, 8 dias depois da posse, né? Então, de fato, era uma situação. O país estava de cabeça para baixo, né? Agora, passamos dessa fase, o presidente está no seu segundo ano, já mais de um ano e meio, né? E as pessoas começam a cobrar uma comparação do Lula com ele mesmo, né? O Bolsonaro virou um bode expiatório já gasto, né? E nessa entrevista, que foi uma boa entrevista, o presidente manteve uma grande dúvida sobre o que fará em relação aos gastos públicos, não é? Que é um debate, não é porque o presidente ignora o fato que o fato deixa de existir. O ministro Fernando Haddad está agora discutindo o que fazer com o orçamento federal e o presidente diz, ele se comporta mais ou menos como o sujeito que entra no restaurante e diz ao garçom que não quer comer. Não resolve, ele precisa dizer o que vai fazer, o que deseja fazer, né? Então, ficou uma dúvida sobre o fato de se o presidente vai prestigiar ou não as decisões que o ministro da Fazenda pretende lhe apresentar, né? E o presidente comete um equívoco, nós vamos discutir ponto por ponto, mas ele comete um equívoco quando ele desmerece a decisão do Supremo e diz que o Supremo não devia ter se metido no caso da descriminalização da maconha, que isso é assunto só do Congresso, já tem uma lei que prevê, desde 2006, um tratamento diferenciado para o usuário para consumo próprio da droga, diferenciar o usuário do traficante. De fato, existe a lei, mas o Congresso não definiu critérios para que essa diferenciação se estabelecesse. Então, criou-se uma situação de um vácuo legal que permite lá na ponta um policial tratar um usuário negro abordado na periferia como traficante e tratar um usuário branco abordado com a mesma quantidade numa área rica como usuário e é liberado. Um vai para a cadeia, o outro vai para casa. Então, evidentemente, o presidente desconsidera o fato de que não há regras e é preciso impor regras. Achei conveniente que o presidente tenha imposto um limite ao ministro Juscelino Filho, indiciado por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, organização criminosa. O presidente disse, lá no Maranhão, tinha declarado que estava 100% satisfeito com o ministro, agora ele disse, se for indiciado, vai sair. É um horizonte, né? E muito interessante o que ele disse sobre o Milei, ou o Milei pede desculpas, ou não vai conversar com ele, mesmo com a necessidade, a contingência que o Brasil tem de negociar o, o retorno dos foragidos do 8 de janeiro que estão lá na Argentina se considerando refugiados políticos, né? O presidente jogou isso para o campo diplomático e disse que com o Milei ele não conversa sem um pedido de desculpas. E muito curioso também, Fabíola, por último, a forma como o presidente trata o Bolsonaro, né? A Carla Araújo perguntou se achava que o Bolsonaro tinha que ser preso, e ele diz: não, eu quero que ele tenha o mesmo tratamento, ou o mesmo tratamento que eu queria para mim, né? Que ele tenha um processo, o devido processo legal e que disponha da presunção da inocência. Mas que cometeu, que tentou dar o golpe, tentou. Quer dizer, a presunção da inocência, nesse caso, é relativa, né? O presidente já, o Lula acha que o Bolsonaro tem que ser, evidentemente, condenado, né? E ele como que pulveriza o campo adversário, né? Em vez de tratar o Tarcísio como favorito, como primeiro da fila, entre os herdeiros do bolsonarismo, ele põe no mesmo nível no mesmo nível o Tarcísio, o Romeu Zema, o Caiado, né, o Ronaldo Caiado e o Ratinho Júnior. Evidentemente não estão no mesmo nível, né? Mas o presidente pulveriza os seus adversários. Foi uma entrevista interessante, Fabiola. Teremos a oportunidade de detalhar as coisas. Vamos, inclusive a manchete principal do UOL já mudou, fala sobre o Juscelino, como você falou. Tem também essa questão da maconha, que ele fala que a ciência que deveria decidir sobre essa questão da maconha. Vamos lá, num geral, Mônica Bergamo, nossa rainha, está conosco aqui, que estava acompanhando também a entrevista de Lula. Ele disse que ele não perde o sono, não, que todos esses problemas que o Brasil tem e os que ele enfrenta
já estão, de certa maneira, precificados, né? Que não faz ele perder o sono, não. E que a Janja enche o saco dele todo dia por falta de mulheres no governo, isso também chamou a atenção. Ele falando, né? Ah, a Janja todo dia fala isso, mas não tem no mercado mulher e negro que ele fala para contratar. A gente vai detalhar mais isso também. O que você achou no geral da entrevista do Lula, Mônica? Olha só, eu acho que o Josias já colocou os pontos principais, mas a questão da economia, por exemplo, o Fabiola, o que me chama a atenção aí? Quer dizer, o Lula não diz o que vai fazer, mas quando ele diz o que ele não vai fazer, ele meio que diz o que vai fazer. Ou seja, há uma discussão forte, insistente, de que o governo deveria tomar, já que estaria exaurido o caminho de aumentar a arrecadação, um corte de isenções para grandes grupos econômicos, ele deveria pensar em cortes. O que são esses cortes, né, Fabiola? São desvincular o reajuste da Previdência de idosos que ganham até um salário mínimo do reajuste do salário mínimo, desvincular benefícios como o BPC do reajuste do salário mínimo, desvincular a educação e economia da receita, o crescimento do orçamento desses dois setores da receita, e isso tudo o Lula de novo falou, não vou fazer. Né, o Sakamoto até ficou meio no ar em relação ao BPC, o Sakamoto insistiu corretamente e ele se comprometeu que ele não vai desvincular, não vai mudar a fórmula de cálculo do reajuste do salário mínimo, que é outra questão que o mercado sempre bate nessa tecla, e ele, enfim, falou, eu estou comprometido com a inflação é uma coisa, eu não lembro mais a palavra que ele falou, sagrada para mim, eu acho que ele falou, né, porque ele viveu, quando ele era assalariado, ele vivia num país que tinha 80% ao mês de inflação, e que, portanto, a inflação é uma coisa divina para ele, é um compromisso quase que divino, e ele, então, reforça que não vai adotar essas fórmulas que, insistentemente, o chamado mercado prega para ele. Então ele diz aqui, ó, que o mercado só aposta na desgraça, que ele não vai nomear presidente do Banco Central para o mercado, e sim para o Brasil. Ele não cravou o nome do Gabriel Galípolo, né? Nem afastou a possibilidade de Guido Mantega e Mercadante serem presidentes do Banco Central, embora quem cobre isso sabe que não tem possibilidade de ser nenhum desses dois nomes. Ele diz aqui que na Faria Lima não tem ninguém melhor do que ele, que a Faria Lima pensa no lucro e ele pensa no Brasil. Então, ele foi, mais uma vez, isso me chamou a atenção, reafirmou que não vai seguir este caminho. Portanto, ele vai seguir um outro caminho. Qual vai ser o outro caminho? Provavelmente seguir tentando aumentar a arrecadação via cortes de subsídios, cortes de benefícios para setores empresariais, e ele reforçou e fortaleceu, né, elogiou bastante o Haddad. Então, portanto, ao dizer o que não vai fazer, ele meio que sinaliza o que ele vai fazer, porque não resta um outro caminho. Então, isso me chamou bastante atenção. Me chamou a atenção também essa questão do Supremo, porque ele teve um posicionamento favorável à tese que está em discussão no Supremo, mas puxou um pouco o tapete ali ao dizer que acha que o Congresso é que deveria decidir, quando a gente sabe que o Congresso não decidiu e não decide, e se for para as mãos do Congresso, a possibilidade é de um retrocesso monumental, né? Mesmo diante de um avanço tão minúsculo como esse, que é descriminalizar a maconha no país, o porte da maconha, né, e de nenhuma outra droga. Então, para mim, o que ficou aí foi um pouco isso, os recados da economia, além do Juscelino, que ele foi bem claro, né, que se for indiciado está fora do governo. Até ele espera que o Juscelino peça a demissão, né? É. Ó, Ele pontuou isso. O próprio ministro a gente vai fala, vou ouvir. deixar em paz A gente vai ouvir o daqui a seu governo. pouquinho a fala dele exatamente sobre a questão